Tá, vai. Opa! Fala, cara. Tá comigo. De paz. Tudo bom, graças a Deus, você? Melhor agora. Estou aqui com o ilustre grande empresário, construtor aqui na nossa região. E ele tem algumas dúvidas, mas a princípio eu já adiantei para ele a questão. O Ricardo Teodoro, ele é nosso head de incorporações, certo, e ele que vai trazer o conceito do fundo imobiliário para resolver a questão do crédito. E o Ricardo está fácil, eu mandei mensagem para ele para que ele possa explicar o método construtivo da biomassa, já que ele está com algumas dúvidas em relação à aprovação na Caixa com os produtos, por exemplo, o Base Coat ou o argamassa polimérica. Tu pode falar a respeito disso também ou é melhor esperar o Ricardo chegar? Bom, a dúvida em relação ao material, qual seria, só para entender? Boa tarde, tudo bem, Boa amigo? tarde, tudo Na bom, você? realidade, na realidade, a dúvida maior seria na. Como é o nome da construção? Aprovação, argamassa polimérica. A argamassa polimérica. Tá? Aqui é aplicada em bisnaga e que vai colando os blocos. Tá, mas A em dúvida é relação à caixa, qual que é a dúvida? Aprovação da Caixa. se a aprovação da Caixa e se na estrutura feita só em bloco estrutural prédio, a resistência dela, os testes de resistência. Porque a gente não trabalha nem com viga nem com colunas. Trabalha só com bloco estrutural. Se ela tem o mesmo poder colante do cimento tradicional, né? Entendi. Sobre especificidade do produto, aí o Ricardo é o mais indicado para falar, né? Aí eu não vou passar na frente dele não, que ele é o pai da criança. Agora, sobre a Caixa aceitar ou não o produto, eu não vi ninguém negar. Por quê? Porque, especialmente quando a gente faz medições de obra da Caixa, provavelmente você já trabalha com isso, né? Os caras não ficam entrando muito no detalhe, não. Que argamassa que você usou, qual que é a marca. Nem no memorial descritivo lá costuma colocar a especificação da argamassa, assim. Não, não. A dúvida não é sobre a argamassa. A dúvida é sobre essa colante do bloco, a que faz o papel do cimento. Sim, então, é isso que eu estou dizendo. A gente nem costuma colocar no memorial descritivo da Caixa especificação de colante lá. Então, eu nunca Não, vi Caixa questionar, por isso que eu estou dizendo, né? Então, independente de ser essa a marca A ou B, ela não entra nesse detalhe, Mas ele está não. falando mais em relação à a resistência mesmo. resistência do A produto, se é a mesma resistência do resistência do bloco. cimento. É maior que o cimento. Mas o Ricardo vai. É isso que O eu estou Teodoro. dizendo. A questão do detalhe do produto, né? Aí deixa o Ricardo explicar, porque ele é o especialista de produto. O que eu estou querendo Aham. colocar é que em relação à Caixa, eu nunca vi a Caixa negar nenhum tipo de produto nesse sentido, né? Não só por ser biomassa. Não haveria problema na minha visão, né? Aham. Eu só quero saber se a resistência dela seria a mesma resistência do. Porque os novos produtos, existem alguns produtos e algumas formas construtivas que a Caixa ela não aceita. Forma construtiva, sim, concordo contigo. É. E queira ou não queira, interfere diretamente na parte estrutural da construção. Isso daí. Entendeu? De uma certa Até forma, sim. porque eu posso. Mas não como forma construtiva, né? Porque como É, forma construtiva, por exemplo, aí a gente pode, como você citou, a gente está falando de alvenaria estrutural, você tem o sistema estrutural convencional, você tem o light steel frame, você tem não, eu trabalho só com a estrutural mesmo. steel frame, wood frame, EPS. Aí cada sistema considerado como sistema estrutural e tem o seu DATEC, né? É, Mas aí no detalhe do produto aí acho que é melhor o Ricardo. Ele vai te dizer no fino do detalhe com todas as, entendi. as Todas as minúcias. especificações, né? As minúcias e tudo mais. Porque a coisa é mais ou menos o medo é o seguinte: o prédio vai estar lá, a parte interna vai estar pintada, tal, vai estar rebocada a parede, a parte externa vai estar revestida. Então, o próprio engenheiro ele não sabe nem o que é que tem por baixo, o que é que está sustentando, o que é que está colando aqueles blocos. Mas aí, de repente, começa a aparecer algum trinco, alguma fissura, Patologia. alguma patologia que seja. Quando eles vierem fazer o ensaio e eles detectarem alguma coisa que seja diferente, pode criar problema para a gente. Então, eu preciso saber se esse tipo de material ele já é aceito pela quem utiliza ele, se já financia minha casa, minha vida. Que existe uma série de fatores
de financiamento. Por acaso, Steel Frame, ela financia no SBPE. No Minha Casa Minha Vida, ela não financia. Uhum. O próprio Justo está tentando empurrar isso lá com alguma politicagem, alguma coisa, fazer isso daí. Mas para a linha do Minha Casa Minha Vida, eles não aceitam ainda. Aceitam para o SBPE. Sim, Então, aí entra nesse critério de sistema construtivo também, né? É. Então, enfim, essa seria uma primeira dúvida. Com relação ao material, aí eu deixo o Ricardo responder. Passou uma mensagem para ele também, Ricardo, só para dar uma passada, tá? Cara, hoje, se eu não me engano, ele tá lá na inauguração da fábrica da Lightwall. Ah, sim. Entendi. Eu também precisei falar com ele hoje mais cedo e tive lá alguma dificuldade, mas A gente faz o seguinte, a gente levanta essas inauguração. e eu passo para ele assim que for me passar, tá? Essas dúvidas dele a gente tira. Vamos partir para a parte de crédito. Certo. Me conta um pouco sobre o seu caso, só para a gente poder contextualizar, assim. Seria uma necessidade, se fosse possível, para alavancar. Tá? Por exemplo, eu inicio uma obra, essa obra é uma obra de 460 unidades, uma hipótese. Tá. Então, eu vou liberando a cada 62 unidades, a cada 7 meses. Tá? Então, nos primeiros 7 meses, eu giro 62 unidades. Com mais cerca de 4 meses, eu giro mais 62. Aí, a cada 4 meses, vai dando produção a mais 62. Isso aí já pronto para ser financiado. Então, a gente... de qual segmento? São apartamentos. Minha Casa Minha Vida. Apartamentos, Minha Casa Minha Vida. É. Tá, é porque eu tô anotando aqui. Tá. Aham. 460 unidades, você falou, né? É. Uma média de 62 a cada 7 meses em Não, produção. os primeiros 7 meses entrega 62, aí a cada 4 meses, mais 62 até finalizar. Então, peraí, deixa eu anotar diferente aqui. Nos primeiros 7 meses você já entrega Já entrega para moradia. 62 unidades, depois A cada 4 meses. 4 meses entrega. Mais 62. São módulos? Não, são blocos de apartamento. Tá. São blocos que na composição chega nos 62. Na realidade, 64. São blocos de 32. Aí vai depender de como o projeto é feito. Tá. Entre 24 unidades e 32 unidades por bloco. Ok. Quer dizer, vai depender de terreno, vai depender de... Isso, vai depender da adequação do projeto. Tá. E a cada 7 meses é entregue, a cada 9 meses ele já está quitado. Ou seja, e os outros a cada 4 meses estão entregues e a cada 6 meses eles já estão quitados, pagos pela Caixa. Tá. Então é uma coisa muito rápida. Percebi. É um tipo de construção que é bem rápido. Como é que você resolve a questão da entrada do cliente comprador? Não existe entrada. Tudo é a Caixa que paga. Então esse é o faixa 1. Não. Faixa 1 é o que é praticamente dado. A gente constrói pelo faixa 2 e consegue que o cliente não dê entrada, não paga a documentação, não paga nada. Está tudo incluso já. Entendi. Então você faz uma avaliação acima do A gente consegue. preço ali. Isso. E quando junta com o subsídio, bate com a coisa lá. Entendi. Certo. Bom, e aí, qual que é o detalhe do financeiro? O detalhe do Alavancar? financeiro era ver se alavancava ao invés de entregarmos 62, entregarmos 124. Hoje você já faz ele financiado pela Caixa? Não. Recurso próprio. Realizado com recurso Próprio. Tá. Ele é realizado com recurso próprio. Vamos dizer que ele tem um tempo de... um prazo máximo de... Após a entrega com mais 60 dias, eles estão liquidados. Mas desde o dia 0, quando você começa a obra, o prazo máximo de execução é... Prazo máximo de execução... Se você tem 460 unidades em módulos de 62, vamos dizer, ou
blocos, como você falou, 460 dividido por 7. 52 são 7 blocos e meio, certo? 4, 62. Vamos lá. 62, 7 meses. 62, 4. São 11. 62, 15. 62, 19. 62, 23. 60. 62, 7. É obra para 31 meses. A totalidade dela. Mas a cada entrega dessa, você vai liquidando essas unidades já. Sim. É mais para entender o ciclo completo do. Eu estou anotando tudo que a gente está falando aqui, né? Deixa eu salvar aqui. Qual que é o município lá? João Pessoa. João Pessoa mesmo? Tá. E a ideia então é. A ideia seria alavancar isso daí para dobrar a entrega. Ao invés de entregar a cada 62 unidades, entregar no mesmo prazo 124. Então, o que você está chamando de alavancar, no caso seria dobrar mesmo a produção, né? Dobrar a produção. Tá, Alavancar em 100%. certo. Nessa dobra de produção, para essas 62 unidades, o custo que você calcula é quanto? Seria 4 milhões. 4 milhões. Isso. Tá. Já com imposto tudo? Não, isso é a parte da. A parte hostil, sim. Isso é o custo, né? É. Se a gente pegar 4 milhões dividido por 62, Não, a 4 milhões é por bloco de 32. No caso, seriam 8 milhões para dobrar. tá, ok. É. O bloco tem 32, eu anotei como 62. Isso. Então vai dar mais ou menos 64. 130 mil por unidade. É. 125 mil. Sim. Esse é o custo, né? É. Por unidade. Ok. E o valor de venda de uma unidade dessa? 165. Já tá bom, porque o último custo que ele fez do cliente, a gente foi fazer os cálculos dele, dava 140 de Não. pelo 165 aqui tira despesa, tira cerca de comissão, impostos, aquele que você dá para conseguir os resultados de. Em outras palavras, o que é propina, o que são essas coisas, vai. Tem um equivalente de 17%. Então você vai pegar 165, 17% menos, ou seja, você vai ter aí uns 18 mil reais de despesa. Quer dizer, hoje você está falando em 165 mil para sobrar 17%, é isso? Isso. A gente está falando que vai sobrar 28 mil É. por unidade. Tá, por que eu tô anotando esses números, né? Queira ou não, no final do dia, quando você faz uma estrutura dessa, ele vai morder do lucro, né? Não tem jeito. O custo desse dinheiro. Esse caso em específico aqui, em relação ao empreendimento em si,
Ele já é um empreendimento iniciado, tem projeto aprovado? Me fala um pouco sobre ele, assim. A gente tem projeto em andamento, a gente tem projeto em aprovação e a gente tem projeto finalizando. Então você tem os três projetos se for aprovação, andamento e qual é o outro, perdão? Tem em aprovação que eu digo, o alvará de construção, Está na prefeitura? em andamento e tem em finalização. Tá. Ok. E todos eles nessa, digamos, mesma modalidade de blocos. Um espelho um do outro. Ok. Só muda a quantidade em função do tamanho de área. Ok. Qual que é um ponto importante que a gente precisa ter como clareza? Assim, ó, projeto em aprovação. Esse que está na prefeitura, né, ainda não tem alvará, a gente não tem solução para ele agora. Tá. Os que estão em andamento, esse ele já tem um projeto aprovado. Você trabalha com registro de incorporação? Não dá nem tempo de tirar pela velocidade da obra. Tá. Então, mas você coloca numa SPE, um empreendimento, como que você faz? Normalmente ele é feito em nome direto da construtora. Só é Ah, aberto a razão na receita de cada um deles. tá. Aí temos um ponto aí importante que é qualquer solução financeira que a gente for trazer, né, empreendimento sem registro de incorporação, nenhum investidor ele vai entrar sem registro de incorporação. Aí teria que preparar entenda, preparar um empreendimento em si para isso daí. É. Tá entendendo? Você prepara o empreendimento, um estudo bem futuro para o tipo de negócio da gente, porque para você fazer com o RI, vai levar em média um ano para eu preparar isso daí, essa obra. Você está entendendo? Sim, sim. O tipo de obra da gente aqui, mas aí isso aí é possível, se você programar uma obra para frente. Por que eu vou só pontuar essa questão do RI, né? Hum, Tanto qualquer fundo de investimento, fintech, construtech, todo esse povo que a gente trabalha, family office, o registro de incorporação ele tem basicamente três funções. Qual é a primeira? A primeira é a segregação patrimonial. Então ele separa o empreendimento do seu patrimônio quanto empresa e pessoa física, né? E isso, para que ele também cumpra esse objetivo, o empreendimento precisa estar na SPE. Se ele não tiver lá na SPE, mesmo com o patrimônio de afetação dentro da empresa, como é o caso que você citou, ele está contido no CNPJ da empresa. Então, se você isso. tem um empreendimento A, o B e o C, e os três têm patrimônio de afetação, mas os três estão no mesmo CNPJ, eles infelizmente ainda se misturam, né? Está entrelaçado. Por isso a questão da SPE. Cada SPE feita em cima de um empreendimento específico, você cria essa separação jurídica e o registro de incorporação ele cria esse muro em volta, vamos chamar assim, né? Uhum. Então esse é o primeiro ponto, segregação patrimonial. Segundo ponto, quando eu peço o registro de incorporação no cartório, ele faz algumas coisas, né? Uma das coisas importantes que ele faz é vamos chamar assim de formalização da atividade comercial de venda de unidades em planta. Ou seja, no seu caso, como você não pega um centavo do cliente, pelo que você explicou, nem é um problema para você não fazer o RI. Mas para a grande maioria das construtoras que pegam dinheiro durante o período de obra, para elas é um problema pegar sem o RI, né? No seu modelo de negócio, eu entendi que isso não faz a menor diferença. Mas a função do RI, esse é um ponto importante, né? Outro ponto importante que ela cumpre é a questão justamente o pedido do patrimônio de afetação, que é o que formaliza essa segregação patrimonial, que cria essa blindagem jurídica e contábil do negócio, que é justamente essa separação que os fundos pedem, porque tá aqui um cara que viveu isso esse ano. O empreendimento que a gente entregou aqui no começo do ano, eu tive um problema de processo trabalhista, e o advogado da pessoa que saiu daqui da empresa e me processou, espertão, tentou entrar com um bloqueio do empreendimento.
Graças a Deus a gente tinha um registro de incorporação e o patrimônio de afetação. O juiz deu o que o cidadão pediu. Olha a situação. O juiz aprovou Mas o que ele pediu. ele não pode entrar onde tem o RI. Só que bateu no cartório, o cartório falou assim: ô doutor, o senhor não leu o processo, olha aqui, ó. Tem o patrimônio de afetação aqui embaixo. Aí o cartório negou e voltou pro juiz e o juiz falou assim: pois é, por um lapso de memória eu me equivoquei. E revogou. Então, os fundos, eles pedem essa questão justamente por conta disso. Essa segregação patrimonial evita que o empreendimento tenha problemas externos e afetem ele, e os problemas internos também afetem outras coisas que eventualmente você tenha, outros empreendimentos, outras propriedades suas, né? Entendi. E tem a questão do RET, né, que é o Regime Especial de Tributação, que como você não faz pelo RI, pelo modelo tradicional, digamos assim, do registro de incorporação, você acaba pagando imposto cheio, que dá 6,75, né? Não. A gente só paga 1%. Então, mas se você paga 1%, você está se enquadrando no faixa 1. Não. Faixa 2. Ué, como que é essa matemática aí? Só paga 1%. Porque a gente só trabalha com financiamento a não ser que a renda do comprador ultrapasse os 2 salários mínimos. Entendi. Entendeu? Tem alguma coisa aí 99,9% dos nossos clientes, ele chega no máximo a 2 salários. Então a gente só paga 1%. E mesmo sem entrada do pedido do RI? Sem entrada do pedido do RI. Não há nem tempo. A obra, é porque assim, é uma máquina de construção. Então, assim, diferente das grandes construtoras do país, que ela puxa uma obra, vamos dizer, eu vou fazer 400 unidades. Ele não vai recebendo de acordo, tirando a bits parcial. Ele faz as 400 unidades para começar a receber. Uhum. A gente vai entregando e vai recebendo, as pessoas já vão se mudando e a obra vai continuando. Entendeu? O habite parcial, ele dá essa abertura, né? Dá essa abertura, exatamente. O bom de trabalhar em módulo do jeito que você explicou, em blocos, né? Ele dá essa possibilidade e você põe dinheiro mais rápido no bolso. Realiza Exatamente. mais rápido. O retorno é muito rápido. Às vezes a gente trabalha até com uma lucratividade menor do que isso, porque o que a gente visa é 15%. Tá? O que a gente visa é isso daí, 15%. Mas aí na região do Nordeste tá coerente com... Não, mas é isso aí. Se você Porque o dinheiro está retornado em 8 meses. Não, e é rápido, né? É rápido. Aqui É isso que eu tô Paulo, falando. aqui em São Paulo o pessoal trabalha com 18% a 20% em 3 anos. É isso que eu estou falando. Aqui a gente trabalha com 15 em 8 meses na primeira entrega da disparada da obra e a partir daí a cada 6. Eu tive na GIAB da Caixa em Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo, há um ano atrás, mais ou menos. Era um empreendimento de 290 casas que eu fui ver lá. E aí, conversando com o superintendente de lá, na região ali, Presidente Prudente, Araçatuba, aquele entorno, não sei se você conhece por ali. Tá mais colado ali no Mato Grosso do Sul, pessoal do agro, aquele pedaço ali, né? Mesmo sendo uma região rica por conta do agro, Ribeirão Preto, aquele entorno, o pessoal lá no Minha Casa Minha Vida chega a ter empreendimento com 8% de lucro. Não. Em 3 anos. Não, é isso que eu estou falando. Nossa, diferença. Trabalha com 15. Eu vou dar um dado. Nessa faixa do Minha Casa, dessa faixa do Minha Casa Minha Vida que nós trabalhamos, por incrível que pareça, João Pessoa é a 6ª cidade do país. Em volume, você fala? Em volume. É incrível. Não sabia não. Legal. Bom, enfim. Acho que eu tenho as informações que eu preciso aqui. Deixa eu só te passar então como linha de raciocínio. Realmente, assim, no estágio que você está, eu entendi. No teu modelo de negócio, confesso que foi uma situação até nova. Nunca tinha visto um modelo assim. Parabéns, eu achei bem interessante. Infelizmente, assim, para a gente trazer qualquer solução de investimento, não tem como fazer sem esses pré-requisitos que eu te falei. O empreendimento precisa estar numa SPE específica e com registro de incorporação específico nessa SPE. A partir desse contexto, a gente consegue trazer algumas soluções para você.
Se você tiver alguma cartilha ou algum passo a passo, porque não é uma necessidade premente, é uma coisa para alavancagem. Vamos dizer, como a gente sempre está adquirindo área, eu posso preparar uma área dessa, porque a gente tem previsão de início de obra até 4 anos, para você ter uma ideia. Eu tenho áreas que eu só vou iniciar ela daqui a 4 anos. Você Não tá com custa papel nada. e caneta aí, não tá? Hã? Você tá com papel e caneta aí? Ou sim, Então eu já vou te falar já. diga lá. Você fechou o terreno, você normalmente compra, faz permuta, como é que você faz? A gente trabalha com uma sistemática aqui, com uma coisa chamada permuta financeira, porque Certo. esse tipo de apartamento não é investimento. Então, o valor que o apartamento é vendido, a cada terreno, a pessoa diz, eu tenho 10 unidades, mas ele, depois que eu vendo, eu pago ele em dinheiro. Tá. Ele tem Ou uma seja, participação financeira mesmo, né? não. Ele passa o terreno para mim, eu garanto o terreno dele com outro imóvel nosso, você está entendendo? Eu garanto que ele tem a receber. Por exemplo, ele me dá um terreno e por aquele terreno ele tem 30 unidades a receber. Quanto é 30 unidades? 30 unidades depois do desconto vai dar 140 mil vezes 30. Não importa, eu estou fazendo um jogo. Uhum. Vezes 30 unidades, 4 milhões e 200. Eu vou lá e garanto com um imóvel, ele passa o imóvel dele para mim, livre, e eu dou um imóvel a ele em garantia no valor do que ele tem a receber futuramente. Você dá uma garantia para ele aguardar e esperar Aí ele espera. a permuta. Ok. Então vamos lá. Ele apura, nesse tipo de área, ele apura 2 vezes mais do que o valor venal da área se ele for vender. Entendi. Com esse tipo de permuta. Então vamos lá. A sequência vai ser a seguinte, ó. Você fechou o terreno, a primeira coisa que você vai fazer, abre a SPE, SPE. já transfere o terreno para a SPE. Na cara, assim. Por quê? Depois você vai preparar seu projeto, você vai dar entrada na prefeitura. Quando você der entrada na prefeitura, já em nome da SPE, você não precisa nem substituir dados do projeto. Já vai estar no nome do proprietário correto, que é a SPE no caso, né? Isso. Depois do projeto legal, o próximo passo, não vou ensinar o padre a rezar, obviamente, né? Mas é já fazer o RI. Não é. Aí daí para frente, a única coisa que a gente não faz é o memorial descritivo, o RI, registrar tudo perfeitamente. O que a gente faz isso no decorrer das obras que nós trabalhamos, eu tenho que chegar com tudo isso pronto para apresentar a você. Ou seja, o projeto no papel, aprovado com o RI, tá certo? E aí eu vou dizer para você o cronograma de como isso vai funcionar. Exatamente. Por quê? Os fundos, por exemplo, eles vão te pedir para entregar o projeto estrutural, elétrico, hidráulico, incêndio, arquitetônico, detalhado, legal. Eles vão te pedir tudo isso. Mas a primeira coisa que eles vão pedir é a SPE, o empreendimento na SPE e o RI. Se não tiver essas 3 coisas aqui, nem adianta a gente bater na porta deles. Eu estou entendendo. Tá? Porque assim, ó, se você só fizer SPE, o projeto legal aprovado e o RI, você tem um monte de coisa ainda para fazer, né? Você tem todos os projetos para fazer, você tem que lançar, você tem que fazer tua obra e tal, etc. Mas com o RI na mão a gente já consegue bater e os caras já conseguem olhar. Com um cronograma físico-financeiro ali, ainda que preliminar, baseado nos seus históricos anteriores, isso aí é tranquilo, ainda mais que você usa um projeto que ele modular, espelho do projeto anterior, eu sei que você tem esses números tudo muito pronto, né? Então facilita a tua vida nesse sentido. Não, e até porque quando eu tiver com o RI pronto, o projeto já vai ter que existir. Sim, sem dúvida. É que a sequência, se você, por exemplo, assim, eu não vou abrir SPE agora, um exemplo, né? Não, mas a gente está abrindo um agora, exatamente nesse momento, ela está sendo montada um SPE, por quê? Porque independente de a gente conseguir vir investimentos, como já foi oferecido por diversas vezes a gente, até para o próprio Geric na Caixa, ele quer isso daí. Sim. Ele quer essa pedida. Então, toda essa pedida que você fez aqui, a gente está abrindo a primeira SPE para lançar um empreendimento que vai ser lançado. Eu creio que com 8 meses essa documentação esteja toda pronta na mão. A gente vai lançar o primeiro empreendimento da gente, ou seja, por vias de fundo ou por vias de que seja gericada, eu creio que nos próximos 8 meses. A gente já tem a área, já está preparando ela para isso daí, para esse empreendimento ser ou via investimento, investidores, algum fundo, ou via o próprio Geric. Até pegando esse gancho, você já tirou o Geric alguma vez? Não, já chegou a trabalhar com ele? Tirei há cerca de... num outro momento, há uns 15 anos atrás. Tá. Não, porque se você... Porque a gente não...
Porque a gente não deu continuidade, porque existia uma lentidão muito grande. Como a obra da gente é muito rápida, então existia uma lentidão muito grande de medição e repasse. Acabava que a gente findava a obra, se a gente queria 70% de jerica, alguma coisa desse tipo, chegava a 30% só. Então não era viável. 15 anos atrás, nós estamos falando em 2010, né, por aí. O tipo de empreendimento da gente, eu tive conversando com Jéssica, que foi a pessoa que me apresentou ao Gabriel, como é muito rápido, o que é que a gente pensou? A gente faz toda essa papelada e garantia junto ao fundo, com um imóvel, o dinheiro viria e retornaria de acordo com o que fosse combinado. Mas o fundo estaria não coberto pelo RI, não coberto por uma promessa futura de entrega, mas ele já teria uma garantia real de alienação fiduciária pelo aquele dinheiro que ele injetou ali. E na medida que isso seria mais ou menos uma conta guarda-chuva. O Cícero botou aqui, o Tony botou aqui um imóvel no fundo que vale 10 milhões. Ele tem 8 milhões de crédito aqui. Então ele vai precisar nesse momento de 8 milhões, 4 milhões, para ele dar uma alavancada. Foi dada a alavancada, o dinheiro começou a voltar. Aí esse crédito seria um crédito guarda-chuva e funcionaria como um cheque especial. E você estaria coberto por um imóvel, a maneira da garantia. A gente estudava qual seria, mas a alienação fiduciária é a mais certa, que é o que a gente faz quando garante também aqui nas permutas financeiras que nós fazemos. E assim que se criaria um tipo de trabalho, porque quando eu apresentar o projeto a você da SPE, com RI, com tudo, aí eu não sei como é que é soltado esse dinheiro de vocês para a obra. Se é no andamento, se ele é investido de uma vez o que é solicitado, como é que isso vai funcionar? Porque, não, você está construindo, eu vou fazer uma medição, vou levar 15 dias, 20 para pagar isso e aquilo, vai incorrer na mesma coisa que incorreu há 15 anos atrás, quando a gente tentou jericar. Tem um ponto importante aí nisso que você falou, que é o seguinte, né? A questão da a medição em si, né? Ela é padrão, isso aí não foge à regra, né? Fundo nenhum vai colocar o dinheiro, ela tá aqui 100% para você usar e depois você me paga. Sempre vai servir a medição. Isso não tem muito para onde fugir, né? E a questão que você colocou de colocar imóvel como garantia, tem uma operação no mercado que é o tal do home equity, né? Não sei se você já ouviu falar. Já, a gente se utiliza disso às vezes. Qual que é o ponto disso que eu vejo? A gente até tem esse tipo de solução dentro de casa, só que ele é uma solução que ela é utilizada com a seguinte visão: é um dinheiro sem endereço, que a gente fala, né? Ou seja, você colocou um bem seu em garantia, você vai pegar, aí sim você vai pegar uma grana de uma vez, e se você resolver viajar para as Bahamas e torrar tudo em diária de 250 mil, você perdeu o que você tinha. Problema seu, o banco não vai questionar, né? Só que qual que é o problema disso? É o custo, né? Que embora a taxa de juros ela seja quase equivalente a um fundo de investimento, a uma fintech, alguma coisa, é que ela não vai te dar 100% do seu bem imóvel. Ela vai trabalhar entre 60%, estourando 70% do valor do imóvel para te liberar esse valor, e ela também vai depender da sua capacidade financeira de pagamento, né? Quando a gente fala de fundo, fintech, essas coisas, elas não vão olhar isso. Elas vão olhar o resultado do negócio. Isso. Independente se você tem capacidade financeira ou não, mas o negócio ele dá o resultado esperado, não vai depender de faturamento, de nada nesse sentido, né? Então são duas formas de pensar. Tem caminho para as duas? Tem caminho para as duas. Eu só acho, preciso até falar com o Luiz, eu posso conversar com ele, mas eu acho que a gente não tem nenhum produto que vai te oferecer 80% em cima do valor do terreno, ou de um imóvel, de uma casa, enfim, né? Não importa o tipo do imóvel, né? Da avaliação do imóvel. Isso. Esse seria um caminho possível? Seria um caminho possível, mas Qual é talvez a não taxa, chegue a ser. qual é a taxa de vocês para esse tipo de negociação? Ou também para negociação com RI convencional? Como você está falando, trabalhando por medição. Quais são as duas taxas de ambos, de cada um? Cara, a gente precisaria avaliar, porque o teu caso ele é bem específico, você tem uns produtos muito rápidos, né? Mas na média, você pode colocar... A gente vai ter solução aí que vai começar de 14% ao ano até 20, 21% ao ano.
Entendi. Porque no caso dele, a Home Corp não se enquadra, né? Não. Por conta que ele vende tudo para caixa. Ele vende tudo para caixa, a gente não consegue financiar com ela e o prazo dele é muito rápido, né? Porque Ela a precisa de condição obras da mais longas, né? crédito mais barato é ele mesmo financiar. Se bem que ele tem, não tem como ter um financiamento. Não, não cobro Minha Casa Minha Vida, não, por conta da. Impossível, Por conta da linha de subsídio, os juros do Minha Casa Minha Vida, ele é praticamente a metade do juro do mercado, que deve bater com o de vocês, mas aí falta o subsídio. Falta o subsídio, Não, exato. não, ter acesso não vai ter acesso ao subsídio e outra. Tem um ponto importante aí. Esse cliente seu específico, ele já é um cliente treinado, né? Ele sabe que ele vai comprar na caixa. É, Não tem como a gente querer derrubar isso, né? é. O caso da Home Corp, Gabriel, lá se aplica mediante algumas situações. O VGV Quais mínimo são, de 15 quais são milhões quais são as situações que se aplica esse crédito e qual é o valor desse crédito ao ano? da Home Corp. Hã? Sim, Sim. Home Corp. Tá, Home Corp é o seguinte, a gente precisa ter empreendimentos ao mínimo de VGV de 15 milhões, Tá. né? Esse é um ponto importante. Essa é uma Construtec, então não é uma empresa que ela vai colocar dinheiro no seu negócio. Ela vai trabalhar um dinheiro que a gente, como empreendedor, precisa criar junto dela para poder então ter o recurso de 100% da obra. Como é que ela funciona? Por exemplo, no teu caso, como você tem um prazo de obra muito curto, que é de 1 ano praticamente, pelo que você está me explicando, né? Ele vai durar mais tempo ali, 31 meses, só que você vai entregando por etapa, né? Então, até é um caso que eu poderia bater um papo com o João, mas vamos falar da tese dela, né? A tese dela é o seguinte, quando eu tenho um empreendimento de 15 milhões de VGV, para facilitar o exercício, eu tenho que ter na cabeça, o que eu chamo na cabeça? Eu preciso entregar para ela em dinheiro 30% do valor do VGV. Então, se eu tenho 15 milhões de VGV, eu preciso levantar 4 milhões e meio em dinheiro e aportar esse dinheiro numa conta escrow, que é uma conta securitizada, que é a conta do próprio empreendimento, que é a conta da SPE do empreendimento. Essa conta securitizada, ela vai ser registrada na CVM, ela vai ter toda a tramitação de um investimento financeiro e esse dinheiro ele vai ficar sendo multiplicado por 1 ano. Então a gente não mexe nele por 1 ano. Preciso aportar esses 30% numa data X, a partir de que eu cumprir esses 30%, 12 meses ele fica multiplicando. No 13º mês, eu estou autorizado a começar a medir. Uhum. Quando eu começo a medir, para serviços são somente medições mensais. Para produtos, a gente tem a oportunidade de negociar e contratar e pagar à vista. Mas deixa eu fazer uma conta bem rápida para tu aqui que eu estava fazendo. Se eu tiver uma obra com 15 milhões de VGV, no que aqui é a zona norte da cidade, que tem um ciclo de construção maior, e se eu gasto para chegar a um VGV de 15 milhões, eu gasto 10 milhões e meio no máximo. Se eu tenho 4 milhões e meio para aportar num fundo e eu inicio a obra com esses 4 milhões e meio, ao invés de aportar ele no fundo, os 6 milhões que me resta para acabar a obra, um ano do que eu lanço, com 2 anos de ciclo, eu estou com esse dinheiro já. Aí não se faz necessidade de um financiamento. Esse teu raciocínio é o que todo mundo faz quando eu chego até aqui. Agora deixa eu terminar de explicar para você entender se vai fazer sentido para você ou não. Bom, depois que a gente aportou esse recurso lá, é o que você falou mesmo, em torno de 10 milhões, 10 milhões e meio é o que você vai gastar para fazer um empreendimento de 15 ali. Seu raciocínio está coerente. Pois bem, qual é o custo desse dinheiro para você, empreendedor? Os 4 milhões e meio que você aporta nesse negócio, não tem custo nenhum, porque esse dinheiro é seu. Então, é um dinheiro a custo zero, né? Zero, entre aspas. O que você precisa? Você precisa desses 6 milhões para complementar o seu custo.
Desses 6 milhões excedentes que serão trabalhados e multiplicados a partir dos 4,5 que você gerou, você vai pagar 5% ao ano. E aí eu te pergunto, se você pegar o seu próprio dinheiro, aplicar numa Selic, se você tem esse dinheiro no banco, você aplica esse dinheiro na Selic, qual dinheiro é o mais caro? O seu ou o deles? Deles. O deles é mais caro? Eu não vou ter que pagar? Mas se você Aqui eu... aplicou o seu a 15% ao ano, de lá você vai pagar 5%? Não, mas o que eu estou falando aqui é o seguinte. O primeiro que eu não despejo 4 milhões e meio de uma vez dentro de uma obra. Eu despejo aos poucos, no cronograma dela. Essa aqui a gente está falando não é uma obra de explosão como essa da Minha Casa Minha Vida. Eu estou falando de uma obra que tem ciclo. Um ciclo de 36 meses. Fora, quando eu tiro o RI dela, eu já inicio a venda dela. Então eu tenho aí para trabalhar, eu tenho um ciclo de construção de 36 meses e eu tenho um ciclo inicial de venda de pelo menos 6 meses antecipado. Então, eu já começo a me capitalizar com o dinheiro do próprio cliente que está pagando suas entradas. Eu já tenho um fluxo de caixa das parcelas dele que vai vencer para frente. Não é que eu vou pegar 4 milhões e meio e despejar dentro de uma obra de uma vez, derramar um carrinho de mão lá com 4 milhões e meio, pá, a obra nasce. A obra ela tem uma estrutura que ela precisa ir aos poucos, o dinheiro entrando para ela ir fluindo. E aí, hoje em dia, pelo menos aqui em João Pessoa, que está acontecendo um fenômeno que é assim, meio que diferente no Brasil todo. Tá um canteiro de obra aí, né? João Pessoa é um verdadeiro canteiro de obra. Eu consigo construir com o dinheiro da venda das pessoas. Esses 30% inicial, né? Eu capto antes de iniciar o prédio. Então, o que eu estou te Eu mostrando? só preciso ter, sabe o quê? O chão, que é o terreno. Sim. O que eu estou te mostrando como raciocínio? Se mesmo esse dinheiro que você recebe desses clientes, você ainda colocar ele para render na Selic, lá vai render a 15 para você pagar aqui a 5. Então, de uma certa forma, você sempre vai ter acabando tendo um dinheiro mais barato. Isso, nesse ponto aí, olhando por esse lado, sim. E por que eles têm esse dinheiro barato? Porque basicamente esses 5% que eles cobram é para eles manterem a estrutura deles lá, de trabalhar em multiplicação desse capital, né, durante o período de construção ali. Além do custo dos 5% que você paga sobre o valor excedente, né, no exercício que a gente fez aí de 6 milhões, eles têm um custo de 2% de estruturação. Então, dos 15 milhões, mais 2%, que é o custo de estruturação. Isso não tem juros, é um custo. Quais os benefícios que isso tem para o seu investidor? Porque, lembrando que, como a gente falou, se eu preciso levantar 30% do dinheiro e colocar isso na cabeça, não é um cara que talvez vá comprar para ficar com a unidade. Porque esse cara que vai comprar para a unidade, ele precisa financiar pelo banco. É um cara que tem a grana e vai botar 100% do valor da unidade ali em algum momento. Então, provavelmente você vai ter um investidor que vai comprar 5, 10 e depois ele vai querer revender isso lá na frente. Esse cara investidor, quando ele compra essas unidades com você, ele precisa pagar à vista e ele vai pagar preço de mercado. Você não vai dar desconto e nem deságio para ele. Esse cara comprou de você as unidades e aportou o recurso no teu empreendimento. 30 dias depois que ele aportou o recurso dele, ele começa a receber o que eles estão chamando de aluguel turbinado, que é o juro mensal desse dinheiro aplicado em cima da Selic, que hoje está aí 15%, né? Se a gente dividir isso ao mês, vai dar mais ou menos 1,25 ao mês. Entendeu? Então esse cara, vamos supor que esse cara aportou 1 milhão. Faz muito sentido. O cara aportou 1 milhão no seu empreendimento ali no mês, 30 dias depois, 12,5 na conta dele, até ele receber a unidade. Ele vai ficar recebendo esse rendimento dele. Não. Aí você está falando da pessoa que lança um empreendimento, capta um investidor predador, tá certo? Que a gente faz esse tipo de operação também. Mas, assim, entenda. Quando eu fiz a conta para você, não é falando isso. Se eu tenho o chão e eu faço o projeto e eu lanço ele para vender, eu vou lançar no mercado normal. Eu não vou chamar esses investidores predadores para vir para cá, não. Mas é o que eu acabei de dizer, volta ao raciocínio. Eu acabei de dizer para você. Você não vai vender essa unidade com deságio. Você vai vender ela a valor cheio. Para o cliente final. Por quê?
Justamente porque o rendimento financeiro que esse cara vai receber é esse juro mensal. Não é para você vender com deságio. Não, ele vai receber o juro mensal e mais a capitalização do preço do imóvel lá na frente. É isso aí. É isso aí. Entendi. Então, vamos só fazer o exercício, só para ficar Isso aí fácil. eu entendi demais. Isso aí eu entendi demais. Se ele comprou a unidade por 200 mil, um exemplo, né? Só para facilitar. Se ele tem 200 mil, ele comprou 5 unidades, ele botou 1 milhão lá no teu empreendimento. Ele Isso. vai receber R$ 12.500 ali pelo período de obra. Isso a depender de quanto vai ser o teu prazo de obra. Se durar 3 anos para você entregar, vai ser 3 anos ele recebendo os 12.500 dele, pelo 1 milhão que ele investiu. No final desses 3 anos, a valorização do imóvel é dele. Então, se Sim, valorizou claro. lá 10% no Claro. final desse período, esse cara ele ganhou mais 200 mil e mais os 12.500 que ele ganhou por mês durante todo o período. Mas eu vou dizer uma coisa a você, mesmo dessa maneira aí que você está falando, é interessante. Sabe por quê? Porque ele está comprando a tabela cheia, tá certo? Ele não estrangula você. Ele não estrangula, você está pagando a ele 1,25 ao mês. Que eles estão chamando de aluguel turbinado. É uma espécie você de está aluguel. pagando 1,25 a ele, dá para pagar tranquilamente, porque você tem um dinheiro alto para operacionalizar sua obra da maneira que você quiser. É isso aí. Alavancar sua obra da maneira que quiser. Esse cara... no final das contas, quando você faz um home equity com qualquer banco que seja o mais barato, não sei na questão de fundos, que eu nunca operei com fundo, quando você põe o custo efetivo total, porque uma coisa é você dizer, ó, minha taxa é essa, mas aqui na frente vem um custo efetivo total que a gente tem que fazer a conta em cima daquilo, ele fecha quase em 2 ao mês. E tem um detalhe importante, né? Além disso daí que você falou de custo efetivo total, banco ele vai levantar até a cor da cueca que você estava usando na Copa de 94 e se você errar, ele vai saber qual era a cueca que você estava usando. Não, isso aí é... Não, o que eu estou falando para você, esse tipo de negócio aí é excelente. Esse tipo de negócio, se a pessoa quiser, eu faço no do Minha Casa Minha Vida. Agora deixa eu te falar uma situação que tem acontecido. O problema do Minha Casa Minha Vida é que esse tipo de operação não dá acesso para o cliente final ao subsídio antes da matrícula ali, no caso, né? Não, entenda. Para ele comprar depois. Não, o que é que vai acontecer no Minha Casa Minha Vida? Eu vou vender a unidade, vamos dizer, lança a unidade hoje, uma hipótese, a um preço X, que faça com que ele tenha, sei lá, 10 meses de Selic e pelo menos mais 10%, uma hipótese, de valorização. Então, eu vou receber e vou pagar a ele a valorização. O aluguel turbinado que você botou um nome bonito aí, ele vai receber todo mês. Vamos pegar o exercício que a gente acabou de fazer. O cara colocou 1 milhão no seu negócio. Se ele receber 12.500 vezes 12, no ano ele deu 150 mil. Vamos dizer que você leve 2 anos para entregar o empreendimento. Que, pelo que você aqui não. Vamos lá. Vamos falar aqui em 15% ao ano e mais 10% de valorização. Pois é. Ele vai receber 25% no ano. Pois é. Você vai ter um retorno desse assim? Sim. Eu não vou vender a unidade da tenda, eu vou vender uma unidade a ele, eu não vou vender todas as unidades do prédio. Eu vou fazer uma alavancagem. Eu vou vender uma unidade a ele, vamos dizer, hipoteticamente, por 140 mil. Eu vou pagar o aluguel turbinado e vou dar 10% dos 140 final. E eu não estou vendendo essa unidade a 165? Sim. Então. Aí deixa eu então continuar o raciocínio. Esse cara ele fez essa aquisição contigo nesse modelo de negócio. No final do período, a unidade é dele. Claro. Desde que você tenha feito esse acordo com ele. Porque você pode também fazer um retorno financeiro de falar assim, ó, devolve a unidade para mim que eu vou botar no mercado. Mas no final do dia, o contrato dele diz que ele comprou aquela unidade é dele, né? Isso. Se essa unidade, como você falou, você vai vender a preço de mercado a 165 mil. Se ela valorizar ainda 10%, tem mais 16.500 ali em cima do valor da unidade. Eu estou vendendo a unidade a ele a 140 mil. Não, ok. Só para exercício
Só para a gente fazer o exercício, né? Estou dando a ele, não estou dando a ele o valor de mercado, eu estou dando mais 10% de valorização na unidade. Mas porque você vendeu com deságio, né? Exatamente. Aí eu estou dando mais 10% de valorização de mercado. E estou pagando o 1,250% ao mês. O que eu estou te sugerindo é você não vender com deságio. Vende o valor cheio. E aí, agora que, se você gostou, você vai gostar mais do que eu vou dizer. A responsabilidade desse pagamento financeiro, dessa mensalidade aí, não é sua. Isso não vai sair do seu bolso. Hum, Vai sair da Home Corp. entendi. Então esse custo para você é zero. O trabalho que você tem é de trazer esse cara para a mesa e fazer a venda para ele. Faz a venda para ele que ele aporta o dinheiro. Pagar o mensal dele é responsabilidade da Home Corp, não é nem minha nem sua. Isso não vai, é por isso que eu estou falando, não vende com deságio, vende o valor cheio. Porque depois no final do período ele ainda vai ter a valorização da unidade, em 2 anos talvez, pelo menos 5, 10% ela valoriza. Então ele recebeu o aluguel mensal, mais a valorização do período, e no final, quando a unidade estiver pronta, esse cara pode decidir se ele quer ficar com ela para aluguel, se ele quer repassar ela ao mercado. Se ele quiser repassar ela ao mercado, você ou seu parceiro comercial que vai trabalhar nesse sentido, vai lá, faz a venda dessa unidade e põe dinheiro de volta no bolso dele. Ou, se você tiver um segundo empreendimento com a Home Corp, ele pode portabilizar esse recurso. Então, é um caminho viável também. A Home Corp ela pode, eventualmente, comprar a unidade dele de volta, e aí é sobre análise, mas ela pode comprar o empreendimento dele de volta no preço que ele pagou, e aportar o recurso dele num novo empreendimento. Por que ela compra a unidade dele de volta? Porque ela vai para o mercado e vai pegar o dinheiro de novo. Né? Ela não vai ficar com a unidade para ela. Bom, isso com a visão do cliente investidor, que não vamos entender que é esse predador que você falou, porque não é para esse cara que a gente quer vender. Para o cliente final, por que o dinheiro deles custa 5%? E já custou zero, tá? Eles colocaram essa tarifa de 5% esse ano, mas até o ano passado era taxa zero. Só que como era muito difícil de explicar, eles resolveram colocar uma taxinha lá. É porque o objetivo deles é o cliente final. O que eles querem? Eles querem, entre aspas, ser concorrente da Caixa. Quer que você faça as pastas do cliente e entregue o cliente para eles, porque eles vão assinar o financiamento desse cliente em construção igual a Caixa faz. Ou seja, você vendeu, você desliga o cliente e repassa para eles, já não é mais um problema seu. Uhum. Quais são os benefícios que eles têm para esse cliente? Primeiro, renda formal e informal. Ou até só informal, desde que o cara consiga comprovar os últimos 6 meses uma certa regularidade. Tô entendendo. Segundo, se esse cliente ele tem um bem móvel ou imóvel Imóvel. de menor valor, eles fazem a operação que você estava disposto a fazer. Eles pegam esse bem, refinanciam esse bem, ou seja, colocam em garantia. Esse bem fica com o próprio cliente e esse dinheiro é utilizado como entrada do valor do imóvel novo que ele está comprando. Tudo bem, tá? É bom deixar claro. Uhum. E não 60 ou 70 como Home Equity. Aí sim é 100% do valor do bem. Pode ser um veículo, pode ser um imóvel de menor valor. Terceiro, se esse cara tem uma carta de consórcio contemplada ou não, eles ficam com a carta do cara. Então, se não está contemplada, o que ele pagou até aquele momento, eles adquirem como entrada. Se estiver contemplada, lá na frente eles aportam na unidade dele. Quarto, se o cliente tiver um cartão de crédito com limite alto e ele queira passar alguma coisa no cartão de crédito, é possível. E aí eu não vou nem discutir se é a coisa mais inteligente a fazer ou não, mas é possível. E quinto, o prazo de financiamento deles são 30 meses, é de 30 meses. Mas eventualmente se em 30 meses o financiamento, o valor da parcela ultrapassa os 30% de limite que é estabelecido por lei, eles estão dispostos a esticar o prazo para poder reduzir o valor da parcela para poder encaixar no que aquele cliente é capaz de pagar, a capacidade de pagamento dele. Tá?
É, em relação ao Minha Casa Minha Vida, infelizmente não tem como ter acesso aos subsídios de banco, né? Nem do fundo de garantia, de governo, nada disso. Mas esse cara ele pode comprar a unidade com eles e depois portabilizar, isso é possível. E aí na portabilidade ele Isso. fazer essa operação de redução por conta do subsídio do governo, né? Uhum. A taxa de juros dele, obviamente que não vai concorrer com a Caixa, vai ser também baseada na casa da Selic ali. Então, assim, o incentivo deles, porque por ser um trabalho em conjunto com o incorporador que levanta uma parte do recurso lá no início, eles cobram uma taxa pequena ali do incorporador, porque o foco deles é o cliente final do financiamento final. É lá que eles vão ganhar o dinheiro deles, né? Então, como raciocínio geral, eu queria te mostrar esse raciocínio. E precisa ser empreendimentos de VGV mínimo de 15 milhões. Menos que isso aí a gente não consegue, não precisa nem bater na porta deles. Assim, só para você entender, um VGV numa região, nem a mais cara daqui, uma região média, um VGV de 1.500 representa, pra você ter uma ideia, até assim, até a título aqui de ajuda para o pessoal aqui, para eles captarem pessoas na rua. 15 Até, milhões, eu vou dividir aí por um VGV de 10 mil, eu estou falando em 15 milhões, 10 mil divide. Eu estou falando em 1.500 metros de área vendável por empreendimento. Aí eu vou dividir por uma área média de 60 metros, que é um bom apartamento de 2 quartos ou de 1 quarto, mas vamos botar 60 metros. Eu estou falando em 25 unidades. É nada. É um empreendimento pequeno hoje aqui em João Pessoa. pois é isso aí. E eu até vou te sugerir que nesse caso, desse modelo em específico, duas questões, né? A estrutura da operação precisa ser essa que a gente falou, não foge disso, de SPR, RI, tudo Não, com certeza, esse com blá 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 certeza. que a gente falou aí, não tem como fugir, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto é que esse mercado, esse tipo de solução, ele tem mais êxito no mercado que está com a maior dificuldade de crédito hoje, que é o médio alto padrão. Uhum. Porque esse cara, às vezes ele está com o nome sujo, às vezes ele está com alguma dificuldade aqui ou ali. Eles também, assim, eles fazem análise de crédito do cara e mesmo com o nome sujo, pode ser que não negue o financiamento para ele. Vai depender, o cara que está pleiteando um financiamento, sei lá, de 500 mil, 600, 1 milhão de reais, se ele tiver com a conta de luz atrasada de 100 mil reais e tiver negativado, não é motivo para voltar um cadastro de ninguém. Pois é, uma coisa que eles colocaram pra gente é a possibilidade, e aí também é sob análise, a possibilidade de pegar essa dívida do cara, quanto que você deve? Ah, eu devo um financiamento aqui de um carro aqui de 30 mil, tá bom. Eu Bota quito aí o no seu meio. carro, você fica com uma dívida só. Por quê? Porque se o carro vale 100, por exemplo, e tem uma dívida de 30, ele quita aquela dívida de 30 e fica com 70 de entrada ali no imóvel novo que ele comprou. Entendi. Limpa o nome do cara e aprova o financiamento dele. Tem um caso aqui em Botucatu, interior de São Paulo, que era um empreendimento que foram feitos em 3 etapas de 64 unidades também, de uma consultora aqui do interior. Eles fizeram as 2 primeiras etapas com a Caixa e faltava a última etapa para 64 unidades. Essa empresa gericada, tudo bonitinho, apresentou 104 pastas, se eu não me engano, para a Caixa, e das 104 pastas a Caixa não aprovou nenhuma. O cara entrou em desespero, né? Falou, como assim, cara? Trabalhamos pra caramba, levantamos tudo isso de pasta, a Caixa negou os 104 clientes, né? Chamaram a Home Corp lá, a Home Corp foi, fez a análise, das 104 pastas, a Home Corp conseguiu aprovar 62. Duas realmente faltou. Tinha 64 unidades, né? Eles aprovaram Isso. 62. Então, realmente a base de clientes dele não era das melhores, mas conseguiu resgatar o empreendimento inteiro, né? Então, assim, para esse modelo de negócio, eu sugiro não entrar na linha do Minha Casa Minha Vida por causa do público. É um público, de fato, habituado com a Caixa Econômica, Aqui subsídio, não, etc. viu? A realidade aqui é um pouco diferente, tá? Não, mas o que ele está falando para o tipo de cliente, ele está certo, ele não está errado, não. Não adianta. Esse cliente, só a Caixa lida com ele. Porque Bom, ele quer o Minha Casa Minha Vida, ele quer o subsídio, esse tipo de cliente é. ele quer usar o fundo de garantia, né? Se o cara trabalha, tem lá 20, 30 mil de fundo de garantia, vai abater do saldo devedor dele, né? Então, esse Minha Casa Minha Vida, que hoje vai até o faixa 4, né?
Isso. É mais difícil trabalhar para competir com esse mercado. Mas o médio alto padrão, o médio e médio alto padrão O e que o busca o alto. SBPE? E aí tem um detalhe interessante que eu ia falar e acabei esquecendo. O que já acompanhei um outro caso aqui, em Rio Claro também, no interior de São Paulo, aconteceu lá. O cara ele ia fazer, tá fazendo 300 casas. Até, Gabriel, como efeito de curiosidade, é um dos sócios da Lightwall também. Massa. É seu xará, chama Gabriel também. Ele tem 300 casas para fazer em Rio Claro. O que ele fez com a Home Corp? Ele foi lá na Home Corp, eu não vou lembrar os números exatos, mas eles falaram lá essa tese toda que eu te falei, são imóveis na faixa de 600 mil ali. O cara ele tinha a grana, o que ele fez? Ele comprou dele mesmo os 30% que ele precisava, ele aportou o dinheiro dele, ele está recebendo o aluguel de volta e ficou com as casas. Entendi. Uma operação casada consigo próprio. Exato. Porque É. ele tinha a grana. Ele falou, tá bom, então eu ponho o meu dinheiro, eu fico com as unidades, o dinheiro fica lá sendo multiplicado e as outras unidades do empreendimento, quando chegar o financiamento, você fica com o cliente. Fecharam o negócio e estão tocando. Então, são vários caminhos, né? São várias Isso. possibilidades. De qualquer maneira, o contato foi feito, está conversado e, assim, a gente vai preparar, queira ou não queira, um empreendimento. É isso que eu falei para você. A SPE já está em andamento, a abertura dela. E como a gente vai preparar ou para Jericar ela ou para qualquer outro tipo de empreendimento que seja mais fácil do que o Jeric, mas já vai estar com o empreendimento pronto, já vai estar com RI, com tudo, para apresentar o projeto. Tá. Deixa eu falar Todo um esse pouquinho que você sobre falou aí, eu acho que nos próximos 6 meses vai estar pronto. 6 a 7 meses. deixa eu falar um pouquinho mais sobre o trabalho que a gente faz, né? Uhum. A minha formação principal, eu sou arquiteto, já estou Tá. há 27 anos no mercado, né? Eu brinco que isso daqui é pó de gesso, né? De tanto Você fala da onde? Qual é a sua cidade que você está falando? Santo André, Santo André? São Paulo. A primeira letra da ABCD. Rapaz, aqui você vai dar risada do que eu vou dizer. Aqui é a Ah. terra do sindicalismo. É a primeira letra do ABCD, né? Aqui não só é a terra do sindicalismo, eu não lembro se eu comentei o dia que eu tive aí, Gabriel, mas o sindicalismo aqui é tão sério que tem até o sindicato dos funcionários, dos trabalhadores do sindicato. Exatamente. E isso não é uma piada. Mas enfim, Eles precisam reivindicar alguma coisa, né? pois é, aqui é nesse nível, cara. A sede do sindicato do PT ali é 8 km daqui, aquele que passou nos jornais tempos atrás. Mas enfim, qual é o trabalho que a gente faz e que talvez a gente possa te ajudar também, além dessa questão do crédito, né? Primeiro que como arquiteto, a gente tem empresa de arquitetura, a gente desenvolve projetos, a gente está habituado com caixa econômica, com fundos de investimento, com fintech, construtech. A gente pode te ajudar a estruturar o negócio nesse momento que você está, que é no estágio zero. Por que eu falo isso? Você já trabalhou com caixa econômica lá atrás e hoje eu não vou dizer que está diferente, hoje eu vou dizer que está pior. Em Não, termos eu de só trabalho, chatos. ó, veja bem, eu só trabalho com a caixa. Ela é chata demais. É, Né? Só que se você vai fazer um empreendimento gericado, tem coisas que a Caixa pede que às vezes a prefeitura não pede. exatamente. Né? Você sabe bem disso. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente tiver a oportunidade, eventualmente, de participar da elaboração do produto no estágio pré-prefeitura e em alinhamento com o incorporador, ele dizer pra gente, ó, esse empreendimento eu vou fazer gericado, a gente pega as experiências que a gente tem já realizado com a Caixa, embute o máximo de assunto que a gente sabe que corre o risco da Caixa pedir, já aprova o projeto com isso já contido nele. Por quê? A hora que for para análise da Caixa, a gente não corre o risco de voltar para a prefeitura e ter que fazer modificações no projeto por conta das exigências da Caixa, né? Então esse é um trabalho que a gente faz. Tanto a questão de projeto executivo, compatibilização, coordenação de complementares, preparação dos memoriais, dos materiais, tudo que vai para a Caixa, isso aí a gente faz tudo. Preparar o processo para gericar e inclusive gericar o empreendimento, isso é uma coisa que a gente também faz. Não é só fazer o desenho, entregar na sua mão e ficar aqui sentado esperando, não, a gente acompanha junto contigo. E mesmo que você vá fazer esse trabalho em paralelo com fundos, por exemplo, a gente também conhecendo a tese deles, a gente consegue preparar o negócio para receber esses investimentos dos fundos. Então, montar a estrutura correta, a etapa correta e bater na porta deles no momento correto. Ou seja, é como eu te falei, não adianta se eu pegasse o teu caso agora e batesse
num fundo desse, a gente ia ouvir um sonoro, não. Tô sendo Não entendi. bem transparente contigo. Por quê? Porque eles têm as exigências deles. E se a gente não atender, não tem como a gente bater na porta dele e ter êxito, né? Precisamos dançar de acordo com a música, né? Quando fala em caixa econômica, hoje a caixa perdeu até um pouquinho do espaço dela no mercado. Até o ano passado ela tinha 70% do mercado, hoje ela está com 67%. Mas ainda assim, com 67% do mercado imobiliário no país, eu brinco que ela é a dona da bola, do jogo, das regras, do campeonato, do time, do juiz, do segurança, da tia da limpeza, do café, tudo E eu, dela. e eu vou dizer um dado a você. Dinheiro por Minha Casa Minha Vida, nem no governo de Bolsonaro, depois que passou a fase do Covid, que as coisas começaram meio que funcionar, se reengrenar, a volta de Lula, tal, tudinho, não falta dinheiro. Minha Casa Minha Minha Vida. casa, minha vida, sim, concordo contigo. Agora, o SBPE, que é o recurso da poupança, a Caixa hoje, para fazer um financiamento, é uma dificuldade, viu, amigo? Travou, não tem dinheiro na poupança. Exatamente. Por isso que eu falei para você que é o mercado que está mais desassistido, né? É o É, médio e o médio alto padrão. Esse é o mercado em que... Porque o que aconteceu? Como o povo tirou o dinheiro da poupança, a Caixa achatou a participação dela nesse nicho. E quando ela isso. achatou, o mercado andou de lado, né? Então abriu espaço para toda essa galera de fundo, fintech, construtech, etc, né? O que Aham. antes não tinha espaço, entre aspas, para esse povo, começou a existir por conta do não atendimento da Caixa, né? Isso vem assim que o Bolsonaro saiu, esse movimento já começou. Tanto é que se você olhar a XP ela abriu o ano passado, ou ano retrasado, se eu não me engano, ela tem vários bolsos, leia-se FDICs, né? De 50 milhões. Então ela está abrindo de 50 em 50 em 50 para colocar no mercado imobiliário. Ela abre 50, consome, abre 50, consome, abre 50, consome. Por quê? Porque ela entendeu que ela diluindo o risco, ela não coloca tudo num pacote só. Com 50 milhões, o FDIC, acho que o limite dele, se não me engano, é 100 milhões, a regra é mais simples, não tem tanta exceção de saco, falando em português, Isso. claro. E com a diminuição da participação da Caixa, ela resolveu morder esse mercado. Né? Outra que fez isso também é a Trinos. Não sei se você conhece, que é um pessoal de Goiás. Né? Eles também achataram o mercado, viu que a Caixa achatou, eles entraram com força. E com essa, voltando só ao raciocínio, né? Com esse trabalho de desenvolvimento de produto e essa consultoria que a gente faz, a Belcasa ela vai andar com você não só no ponto de, tá aqui seu crédito e tchau, muito obrigado, né? A gente consegue participar contigo em todas as etapas do empreendimento, desde lá da etapa do desenvolvimento de produto. Desde o start lá inicial, da montagem da SPE, pelo que você está me falando, até o final da entrega da obra. É isso aí. O que Entendi. precisar, a gente como plataforma única, a gente vai estar pronto aí para te atender. Tranquilo, está feito o contato e O soldado de ferro aí em João Pessoa é o Gabriel. tranquilo. Pode dar no peito dele que ele aguenta. Tranquilo então, está Tá feito o bom, cara? contato. Maravilha. Qualquer Tá. dúvida, pode Cara, boa chamar. tarde, viu? Pronto. De qualquer forma, aí agora a gente só intensifica a conversa. Eu vou mandar alguns materiais para você. Obrigado, Ricardo. Valeu, senhores. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.